Irmãos, por que desse texto? Por que dessa passagem? E o que tem a ver com o tema O Deus que se deixa ver? Eu preciso falar com você algo que eu aprendi. Diante do sofrimento, nós temos 3 alternativas. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge, ou a gente congela. Diante do sofrimento, nós temos 3 alternativas. Ou a gente enfrenta o que precisa ser enfrentado, ou a gente passa a vida fugindo daquilo que precisa ser enfrentado, ou a gente congela. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está contando a história de um homem que, diante de uma situação gerada, foge. O que acontece aqui? Bem, o que acontece aqui é que Jacó, ele pega a primogenitura do seu irmão Esaú. E quando o irmão Esaú vê o pai abençoando Jacó no lugar dele, Esaú é tomado por um ódio. E ele planeja matar o irmão. A mãe, sabendo disso, disse: olha, o teu irmão está te odiando. Você não pode ficar aqui. Vai para a casa do meu irmão. Vai para a casa do seu tio, Labão. E esteja lá, até que o ódio do teu irmão passe. Até que tudo se ajeite. Para que você possa voltar. Bem, essa história dele ter saído e o reencontro com o irmão durou 20 anos. Mas isso é uma outra história, para uma outra pregação. Mas durante 20 anos, ele esteve longe da casa dos pais. Jacó estava fugindo. Jacó estava indo em direção a Harã. Jacó estava indo embora de casa, porque uma atitude dele havia causado um sofrimento. E o que a gente faz diante do sofrimento? Ou a gente enfrenta, ou a gente foge, ou a gente congela. E ele vai. E o texto diz, o texto que nós acabamos de ler, ele parte. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele está fugindo. As mudanças, irmãos, de rotas que a gente faz por questões de escolhas e situações que nos envolvemos, ela nos leva por caminho que talvez nós não gostaríamos de trilhar. As escolhas que nós fazemos, às vezes, nos faz caminhar por lugares estranhos que nós não gostaríamos de estar. Mas eu preciso que você perceba uma coisa: mesmo quando nós tomamos as decisões mais errôneas da vida, mesmo que quando a gente pisa fora da faixa, mesmo quando as nossas atitudes nos causam dor, Deus nos encontra no momento em que a gente está fugindo. Porque se Deus tem um propósito na nossa vida, mesmo que a gente tenha feito a pior escolha, não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Jacó, o enganador, fugindo agora, o suplantador fugindo. E o texto diz que ele... É muito lindo esse texto, porque ele parte para Betseba e ele segue. Mas ele tendo chegado a um certo lugar, depois de caminhar, ele tendo chegado a um certo lugar, ele para descansar. E o texto diz que ele pega uma pedra e faz essa pedra de travesseiro. Eu não sei se você já dormiu com a cabeça numa pedra. Você tem que ter um sono muito pesado. Já é difícil às vezes de dormir num travesseiro. Você imagina você com a cabeça cheia, tem que deitar sobre uma pedra. E o texto diz que ele adormece ali. Preste atenção a isso. Ele adormece. E o texto diz que quando ele parou para dormir, ele sonha. O verso 12 fala isso.
e sonhou. E a visão que ele tem é a visão de uma escada posta na terra que vai até o topo dos céus. E o texto diz que os anjos desciam e subiam. Está ali, a escada posta, e subiam e desciam por ela os anjos de Deus. Bem, Jacó tem uma visão que ele nunca teve na vida, e que talvez que a gente não se dê conta, porque Hebreus diz que os anjos são seres ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Há alguém aqui que há de herdar a salvação? Existem anjos ministradores trabalhando em seu favor. Não porque você dê ordem a eles, mas porque o Senhor dá ordem a eles. A visão de Jacó é o seguinte: tem uma escada posta, não é uma escada posta por homens. Jacó, no seu sono de fuga, ele tem a oportunidade de enxergar o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja fugindo de alguma coisa nesta noite. Talvez você esteja fugindo das suas escolhas. Talvez você esteja fugindo de algumas coisas. Mas eu preciso te dizer o seguinte: até os que fogem sonham. E quando sonham, Deus mostra. Que Deus possa te mostrar coisas em teus sonhos. Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue que é um agir de Deus, mesmo que você não esteja percebendo isso. Mas o mais lindo, irmãos, não é a visão dos anjos subindo e descendo. Eu queria que você prestasse atenção a essa passagem no verso 12, que diz: e posta a escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A visão já seria maravilhosa, mas tem algo que me chamou a atenção quando eu estava estudando, que era o verso 13. Olha como começa o verso 13. Perto dele estava quem? Quem está perto de você? O Senhor está perto de você. O Senhor está perto de nós. Do que você está falando, pastor? Rafa, bota para mim, por favor, Salmo 145, verso 18, 19 e o 20, a primeira parte do 20. Verso 18: perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele acode, Ele ajuda, Ele atende à vontade dos que o temem, atende-lhes os clamores e os salva. Verso 20, a primeira parte: o Senhor guarda todos os que o amam. Há alguém aqui nesta noite que ama o Senhor? Há alguém que clama pelo nome do Senhor aqui nesta noite? O Salmo está dizendo que perto está o Senhor de todos aqueles que o clamam, daqueles que invocam o nome do Senhor. A aflição pode estar perto, mas Deus está mais perto. A escassez pode estar perto, mas Deus está mais perto. O desânimo pode estar perto, mas Deus está mais perto. Deus está perto daqueles que invocam o nome do Senhor. Ele diz em Jeremias: me deixarei, eu serei achado por vós, eu me deixarei achar. Vocês me invocarão e eu responderei vocês. Salmo 91, como a gente recita isso? Eles me invocarão e eu lhes responderei. Estarei com eles na angústia. Alguém angustiado aqui esta noite, o Senhor está contigo. Invocá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, o Deus que se deixa ver, Ele se apresenta a todos aqueles que invocam o seu nome. Minha alma, que a minha alma saiba disso nesta noite, que é tempo de invocar ao Senhor, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, é tempo de invocá-lo enquanto está perto. Mas voltando para Gênesis, o texto diz que Deus aparece, está perto dele, verso 13. O Senhor sempre está perto de nós. A presença dele já seria o suficiente. Mas quando ele chega perto, ele fala.
Deus ainda fala. Só a presença dele seria o suficiente. Mas ele quer falar. Ele quer falar conosco. Talvez você esteja com a cabeça repousada sobre a pedra, porque para quem está fugindo, a pedra pode ser um alento, mas a presença é a resposta. A presença é a resposta. E ele aparece a Jacó, que está fugindo, que está se destacando, está se separando da família. E mal sabe Jacó que passará por um processo de 20 anos longe de casa. Deus aparece a ele e diz: eu sou o Senhor. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: Jacó, o poder está nas minhas mãos. O poder não está nas suas decisões erradas. O poder não está na sua fuga. O poder não está no teu sofrimento. Eu sou o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus se apresenta a Jacó, dizendo: Jacó, você tem um dono. Você tem um dono. Não importa o que nós estejamos passando, nós temos um dono. O Senhor reina sobre as nossas vidas. Ele está sentado no trono do nosso coração. Ele manda, Ele faz, Ele desfaz, Ele governa, Ele reina, Ele vive soberanamente. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Aleluia. E a Ele nós damos a glória e a honra. Mas Ele fala algo muito interessante. Ele não é apenas o Senhor. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e sou o Deus de Jacó. Sabe o que Ele está falando para Jacó? Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus da promessa. Eu não sou apenas o Senhor. Eu sou aquele que prometo. Eu sou aquele que não quebra a aliança. Há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, o Senhor apareceu para nós. E num lugar, aqui em Nilópolis, num salão de festa, na rua Olga, o Senhor apareceu para nós, dizendo: eu sou o Senhor. E enquanto eu estava na frente, esperando a Lília entrar, Michel no teclado, 16 anos atrás, e a gente ouvia: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e és Deus de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus é o Deus de aliança. Deus é o Deus da minha mãe. Deus era o Deus dos meus avós. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus dos meus filhos. Ele é o Deus do meu neto. Ele é o Deus que apareceu e disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E ele diz algo interessante para quem está fugindo, irmãos. A terra em que você estás agora deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Como que quem está fugindo está pronto para receber algo? Jacó não sabia que ele fazia parte de um processo.
Ele não sabia que ele fazia parte de um plano divino. E não importa o quanto fujão ele fosse, não importa o quanto suplantador e enganador ele fosse, um dia ele teria um encontro que mudaria o nome dele, que mudaria a história dele, que mudaria todos os sonhos, dos melhores sonhos que ele podia ter. Sabe por quê? Porque o Deus de aliança é o Deus cujos planos não podem ser frustrados. Mas pastor, eu errei. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Pastor, eu desanimei. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Pastor, eu estou velho demais. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é o Deus que aparece, inclusive para os que fogem. Deus é o Deus que aparece, inclusive para os que têm medo. Deus é o Deus que aparece, inclusive para os que estão dormindo. Eu sou o Deus de seus pais. Um Deus de aliança. Um Deus de promessas. Um Deus maravilhoso. Verso 15, irmãos. Ele fala no 14 tudo o que vai acontecer. Mas tem algo no 15 que me chamou a atenção. Ele diz que vai dar, que a descendência será numerosa. Deixa eu voltar no 14, por favor, porque eu preciso que você entenda isso. Quando estamos fugindo, a gente não consegue dimensionar aquilo que Deus está falando a respeito da gente. Isso não está na mensagem, está no ponto eletrônico do céu agora. Sabe por quê? Porque quando a gente está me permita essa expressão, quando a gente está no olho do furacão, existem algumas coisas que dizem para nós que não faz sentido nenhum. Existem coisas que dizem para nós no meio de um sofrimento que não fazem sentido. Imagina um cara fugindo. Deus aparece para ele. Ele nunca tinha visto isso, irmãos. Jacó experimentou o que ele nunca tinha experimentado. Não estava nos manuais das igrejas, não estava nos compêndios teológicos, não estava nos tratados dos melhores oradores, dos melhores falantes, não estava nos tratados dos melhores professores. Tu imagina Jacó chegando e dizendo: gente, eu estava deitado, sem roupa de cama, deitado numa pedra, Deus apareceu para mim. Os mais experimentados dizem: isso não é possível, não é bíblico. Não existe isso nos manuscritos, isso não existe na Torá, isso não existe o que você imaginar, não tem. Deus apareceu para mim, foi uma experiência única. Mas tem algo que Jacó sabia, por mais suplantador que ele fosse. Jacó ouviu falar do Deus do seu avô. Jacó ouviu Isaac falar quando Deus proveu no monte. Jacó ouviu as histórias de como Deus apareceu e mandou que o seu avô saísse da terra que ele estava. Jacó ouviu as histórias do seu pai Isaac, quando orava por sua mãe, quando ela era estéril. Jacó ouviu muitas histórias, mas agora chegou a hora de Jacó viver as suas próprias experiências. As histórias e as experiências que ouvimos e lemos daqueles que nos antecederam são maravilhosas. E eu acredito que Ele ainda é o mesmo Deus. Eu acredito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque a palavra dele diz isso. Deus faz promessas a Jacó quando Jacó não tinha sequer nada. O que Jacó carregava com ele? A promessa de que o irmão queria matá-lo. Essa era a sentença.
E uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida é a gente viver com medo. Como é terrível viver com medo. É horrível. O medo tira o nosso sono, o medo rouba a nossa paz, o medo causa na gente inseguranças, incertezas. Jacó estava fugindo porque a única sentença que ele tinha é: o meu irmão me odeia e quer me matar. E aí o que Jacó encontra agora, irmãos? A visão, a epifania. Deus se apresenta a ele. Deus não apenas se apresenta como um Deus de aliança, Deus mostra a Jacó como ele trabalha, como ele age, porque Deus ainda dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. E aí ele fala isso tudo para Jacó, mas para Jacó ainda não fazia sentido. E aí sim, chega o verso 15. O verso 15 começa com essa expressão que eu acho linda. Eis que eu estou contigo. Isso me lembra Mateus capítulo 28, verso 20 no final. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A certeza da presença de Deus. A garantia da presença de Deus. Porque Deus, Ele é o Deus dos pastos verdejantes, mas Ele também é o Deus do vale da sombra da morte. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus do sorriso, mas Ele é também o Deus das lágrimas. Ele é o Senhor da vida. E Ele triunfa sobre a morte. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. Tem hora que as circunstâncias diz pra gente: você está sozinho. Mas Deus diz: eu estou convosco todos os dias. Todo mundo me abandonou, pastor. Eis que estou convosco todos os dias. Não há quem possa fazer alguma coisa por mim. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando, Deus? Até a consumação dos séculos. Deus aparece para Jacó e diz: eu estou contigo, Jacó. E ele diz: eu te guardarei por onde quer que tu fores. Que presença é essa? Que acompanha. Ele está dizendo: eu sou a tua companhia, eu sou tua guarda, eu sou o teu protetor, eu estou contigo. Mas pastor, há laços armados. Ele está comigo, me guardando todos os dias. Pastor, há sobre mim uma sentença. Ele está me guardando todos os dias. Irmãos, isso é lindo demais. Entenda isso. Eu gostaria que você entendesse essa visão. Talvez eu vou te dar uma visão para que você entenda o que eu estou falando. Quando uma criança ela está num lugar, ou vou dizer o meu contexto de escola, na hora da saída, quem fica à porta? A Ana fica à porta. Ela não libera nenhuma criança se o responsável daquela criança não estiver lá. Pode chegar alguém que seja da família, mas que se não foi comunicado que iria buscar, ela não é liberada, não é isso? Então, quando as crianças estão saindo, algumas vezes eu vejo a Ana falando assim: você vai com quem? Aí o pai ou o transporte está lá do outro lado, diz assim: tá comigo, tia Bia. Aí o que a tia Bia faz? Libera. A criança não sai sozinha se alguém responsável não estiver sob o cuidado dela. Você não sai sozinho, sabe por quê? Porque todas as vezes Deus diz: está comigo. Não, Ele diz: eu estou com ele. Eu estou contigo. Por onde quer que andares, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Salmo 121 diz isso: Ele nos guarda de todo mal.
estamos com Ele, irmãos. Ele está conosco. Ele está dizendo: eu estou contigo todos os dias, eu te guardarei. É muito importante a gente não perder essa visão dos céus, de que Deus está nos guardando. Pastor, o mundo está desabando, mas Deus está me guardando. Pastor, as minhas convicções estão ruínas, mas Deus está me guardando. Eu não vejo saída, mas Deus está me guardando. Porque quando Deus aparece, tem um recado a ser dado. Quando Deus aparece, é uma promessa a ser lembrada. Quando Deus aparece, Ele nos lembra quem Ele é nas nossas vidas. Preciso correr. Versículos 16 e 17. Isso aqui é muita gente. Despertando Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O fato de você não saber que Deus está aqui não quer dizer que Ele não esteja. O fato de você não saber que Deus está agindo nisso do que você precisa não quer dizer que Ele não esteja agindo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa despertar do sono. Ei, Jacó, desperta, porque o Senhor está neste lugar. Ei, Jacó, acorda, porque Deus está na tua vida. Ele diz: certamente o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem noção, sabe por quê? Porque a gente está como Pedro, olhando a força do vento. Pedro sai do barco, começa a dar os passos. Homem jamais nesta terra andou por sobre as águas. Ele deveria estar celebrando o momento de estar andando por sobre as águas e indo de encontro ao mestre. Mas em algum momento da sua caminhada, o que Pedro faz? Ele olha a força do vento. E o texto diz que quando ele olha a força do vento, ele começa a afundar. Ah, pastor, estava indo tudo bem. De repente você começou a olhar a força do vento. De repente eu comecei a olhar a força do vento. E ele começa a afundar, mas deu tempo de Pedro pedir socorro. Ainda dá tempo de clamar por socorro, porque as mãos do mestre estão estendidas para puxar aqueles que estão submergindo nos seus questionamentos, nas suas aflições, no mar das suas dúvidas e nas suas dores. Ele ainda nos traz à tona. Quantas vezes nós cantamos aqui: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, a minha paixão e o meu louvor. E o texto diz, no verso 16, despertando Jacó do seu sono, ele diz: na verdade o Senhor estava aqui, neste lugar eu não sabia. 17. E aí ele diz, e temendo disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Essa visão de Jacó me chama a atenção, sabe por quê? Eu vou adiantar por causa do nosso horário. O que ele faz aqui? Ele não sabia que Deus estava naquele lugar, mas ele entendeu o seguinte: que todo lugar aonde Deus se manifesta se torna a casa de Deus. Todo lugar onde Deus age se torne casa de Deus. Que Deus se manifeste no seu trabalho, que Deus se manifeste dentro da sua casa, que Deus se manifeste dentro dos seus sonhos e projetos, porque o lugar onde Deus se manifesta se torna Betel, se torna a casa de Deus. Você por um tempo pode não saber que Deus estava lá, mas Deus está lá. Quem manda naquela casa não são os seus superiores, porque se Deus se manifestar lá naquele lugar, aquele lugar se torna a casa de Deus. E a casa que se torna a casa de Deus se torna a casa dos filhos de Deus. E a casa que se torna a casa dos filhos de Deus é o lugar onde o Pai se manifesta aos seus filhos. E quando Ele se manifesta aos seus filhos, Ele diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou te guardando, eu estou te protegendo.
Sabe por quê? Porque quando o lugar onde o Pai se faz casa, a porta dos céus estão abertas. Ah, Jesus. Vamos caminhando por fim. Verso 18. O texto diz no verso 18: e tendo-se levantado Jacó, agora ele não dorme mais, porque ele recebeu uma visão. Ele tá debaixo de uma palavra, ele tem uma promessa carregando. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Sabe por quê? Preste atenção nisso que ele vai falar. Primeiro do que ele vai fazer e depois do que ele vai falar. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. A cabeça dele encostada na pedra. Ele faz uma coluna. E sobre esta pedra ele derrama o azeite. Isso é um simbolismo que ele está dizendo o seguinte: este lugar agora é um lugar consagrado. O lugar aonde Jacó reclinava a cabeça, agora é um lugar consagrado. Consagrado ao Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor nesta noite vai tomar as nossas mentes, os nossos corações. Nossas mentes e os nossos corações serão consagrados ao Senhor. Aqui terá mais presença de Deus do que preocupação. Aqui terá mais presença de Deus do que mágoas e tristezas, porque o lugar onde o azeite é derramado, um altar é levantado, e nós levantamos um altar para a glória de Deus sobre as nossas vidas. Ele há de ser exaltado, irmãos. Ele há de ser glorificado, porque a tristeza fugirá diante da presença daquele que nós consagramos as nossas vidas. A nossa vida é o altar, a nossa vida é o lugar onde Ele habita. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam tomados pela presença de Deus, que as preocupações caiam por terra em nome de Jesus, que os medos fujam em nome de Jesus, e o que haja nesta noite, azeite derramado sobre o altar erguido. O altar está preparado, e se o altar está preparado, o fogo do Senhor consumirá, e Deus aceitará o sacrifício, o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Aleluia. Despertamos do sono. Jacó desperta. É tempo de levantar um altar, porque este lugar será consagrado ao Senhor. Versos 19, perdão. E o lugar, olha que coisa linda. Cidade que outrora se chamava Luz. Luz estava ótimo, né? Deu o nome de Betel. Sabe o que Jacó faz? Ele muda o nome do lugar onde Deus se manifesta. Ele muda. O que você quer dizer, pastor? Existem alguns lugares na nossa vida que eles são chamados de preocupação, mas quando Deus se manifestar, eles serão chamados de provisão de Deus, de cura de Deus, de libertação de Deus, de graça de Deus, de favor de Deus. Existem lugares em nós que eles são tomados, eles têm um nome. Qual é o nome? Desânimo. Mas quando Deus se manifestar, ele será chamado de vocação, de chamado, de postura diante de Deus, de compromisso, porque nós mudaremos o lugar. Por que mudaremos o lugar? Porque Deus se manifestou neste lugar. Ele muda o lugar. E aqui eu termino a mensagem no verso 20 e 21. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, presta atenção, ele estava fugindo. Agora olha o que ele diz: se Deus for comigo nessa jornada, quando Deus se manifesta, o caminho agora não é fuga, ele tem um propósito. Ele diz: nesta jornada que empreendo, o fujão virou um empreendedor. E olha o que ele diz: se me der pão para comer e roupa para vestir. Percebe? Ele não está pedindo riqueza. Ele não está pedindo, se Deus me der muito dinheiro, se Deus me der uma casa, se Deus fizer isso na minha família. Ele está falando, se Deus me der o necessário. Verso 21, por favor. De maneira que eu volte em paz.
tudo o que Jacó queria era ter paz. Talvez você tenha entrado nesta noite e diz: Senhor, tudo que eu quero é acabar com esse sofrimento e ter paz. Tudo que eu quero, Senhor, é terminar esse ciclo que eu preciso terminar e ter paz. Eu não vejo hora de ter paz nisso. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, você veio ao lugar certo. Você veio à casa de Deus. E aonde Deus está, tem paz. Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz neste lugar. Jacó está dizendo: eu só quero o básico, Senhor. Eu não quero nada mais do que o básico. Eu só quero poder ter paz e um dia poder voltar para a casa dos meus pais, para que então o Senhor será o meu Deus. Se você conhecer a história de Jacó, ele só queria pão, queria água e queria voltar em paz. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus marca Jacó. Deus dá a Jacó riquezas. Deus multiplica a posteridade de Jacó. Sabe por quê? Porque o sonho de Jacó era o básico, mas o sonho de Deus vai além daquilo que Jacó possa imaginar. Por quê? Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor. E é Ele que diz: eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Isso é muito lindo, porque quando ele tem a visão, ele vota. O voto de Jacó é o seguinte: eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Porque até então ele estava sem paz. Em algum momento ele sentiria a falta da casa dos pais, ele sentiria a falta do irmão. E se você conhece a história, antes dele voltar a reencontrar com o irmão 20 anos depois, Deus marca Jacó. Deus muda o nome dele para Israel. E alguém que saiu fugido, agora volta com servos e servas e gados, mas principalmente volta marcado pela presença de Deus. Ele sai de casa como um enganador, mas quando ele vê o Deus que se deixa ver, ele volta para casa como Israel, aquele que contendeu com o Senhor.